Alô, alô? Seja bem-vindo. Tranquilo. Obrigado, boa tarde a todos. São só 150 slides, coisa rápida. Tem algum... Fica tranquilo. Tá bom. Bom, senhores, boa tarde a todos. Eu venho, em nome da A10 Networks, agradecer a presença de todos e agradecer também à Abranet pela oportunidade de participar desse evento. Está sendo bem interessante ouvir demandas, ouvir as discussões durante esse dia de hoje. A gente ainda vai ter o evento de amanhã, mas já com certeza já está sendo bem interessante poder participar deste evento. Meu nome é Daniel Junqueira, eu faço parte da equipe da A10 Networks aqui no Brasil. Eu vim hoje para falar sobre, talvez, a apresentação da empresa. Muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar da empresa. E discutir o que é que a gente pode contribuir nessa questão de preservação de IPv4 público e migração, caminhos de migração ou tecnologias de migração em direção a IPv6. Alguns dos outros panelistas hoje devem ter comentado alguma coisa sobre endereçamento IPv4 em vias de finalizar. Então, essa solução, ou o que eu vou conversar aqui nos próximos slides, tende a comentar como é que você pode se preparar para isso e em direção à migração de IPv6. Ok? De forma rápida, a A10 Networks é uma empresa americana. Vamos completar 10 anos de idade, então é uma empresa relativamente jovem ainda. Fundada por pessoas que vêm do mundo de balanceamento de carga. Então, a empresa ela veio desse mundo. Então, nós começamos a trabalhar nesse mercado. A sede da empresa fica na Califórnia, junto com outras empresas do Vale do Silício. Vem tido um crescimento bem interessante nos últimos anos, por conta da arquitetura ofertada. A arquitetura foi desenvolvida, hardware e software, pela empresa. E hoje nós temos 3 linhas de negócio. A linha onde a empresa iniciou as operações, Application Delivery Controller, leia-se, balanceamento de carga com mais inteligência, mais performance, com esteroides. Recentemente, este ano, nós lançamos uma linha exclusiva para mitigação de denial of service, em larga escala. E o que eu vim conversar hoje trata-se da terceira linha, que já há pelo menos 3 a 4 anos nós temos disponível no mercado e já presente em inúmeros carriers mundo afora, aqui no Brasil também. Okay? Nós damos o nome de CGN, mas o equipamento não simplesmente realiza CGN. Eu já vou explicar daqui a pouquinho, ou fazer uma revisão rápida sobre o que seria isso. Para que você tenha uma ideia, hoje a empresa ela está presente em diversos clientes mundo afora. Se a gente imaginar empresas dos Estados Unidos, Japão, são as top de cada um do seu segmento, seja cabeada ou wireless, com participação massiva, seja no balanceamento, na otimização e também na migração / preservação de IPv4. Estamos presentes também no mundo enterprise. Aqui um exemplo de utilização de cliente massivo, Microsoft, com serviços balanceados como o Xbox Live e Microsoft Azure. LinkedIn, Twitter, AOL. Em especial, com o mercado do que eu vou comentar hoje, Carrier Grade Net, ou migração IPv6, exemplos de alguns carriers que utilizam de forma, mais uma vez, massiva a nossa solução mundo afora. A gente pode ver aqui grupos de telecom de grande expressão, como a NTT Docomo, Time Warner Cable, não comenta-se aqui, mas é um grande cliente, Comcast, Cox Communication, Rogers, e a lista continua. No Brasil, um exemplo de alguns dos clientes que nós temos, grande parte deles aqui na vertente de balanceamento de carga, mas para que vocês tenham uma ideia, que a empresa, por mais que seja uma empresa considerada jovem ainda no mercado, ela tem realmente agaranhado um número grande de clientes. A razão pela qual a gente vem conseguindo isso tem a ver com a arquitetura desenvolvida e a forma como a gente tem se proposto nesse mercado. Por falar em mercado, em que mercado a A10 está inserida? Um mercado que pede por performance, eficiência, flexibilidade, para que seja inserida em cada vez mais conceitos mais dinâmicos. Se a gente imaginar muito do que se fala hoje, migra para
coisas relacionadas a Software Defined Networks, ou demanda elástica, provisionamento elástico. Então, você tem que ser flexível, você tem que ser rápido, tem que ser eficiente. Nesse contexto, e tem que ser performático. Nesse contexto, a empresa se posiciona, tem uma série de diferenciais. E se a gente olhar em especial o IPv6, ela tem algumas ferramentas que podem ajudar a garantir que, hoje, um service provider de qualquer tamanho possa se preparar para essa migração e preparar de uma forma a continuar a expandir os seus negócios. Porque simplesmente fazer a expansão ou fazer a preparação sem realmente ter um ganho e de forma gradual, fatalmente vai afetar o negócio, o dia a dia do negócio do cliente. Ok, IPv6. Todo mundo já deve ter ouvido pelo menos alguma vez que a IPv6 vai, na verdade, o futuro em termos de protocolo. E é verdade, traz uma série de benefícios, inúmeros de endereçamentos disponíveis, ferramentas nativas de segurança, de otimização. Vai permitir que diversos dispositivos ou um mundo de internet, né, conectada possa ser disponibilizado de forma efetiva, sem tradução, sem qualquer coisa que tenha sido inventada há pelo menos mais de uma década atrás. E para quem é da área técnica, sabe que NAT, DHCP e coisas do gênero trazem lá os seus problemas administrativos. Então, por que não, de repente, fazer tudo isso roteado de uma forma simples, mais fácil de gerenciar, mais segura? IPv6 ele vem crescendo nos últimos anos por conta do esgotamento inexorável do bloco de IPv4 público, mundo afora. Se a gente olhar algumas regiões no mundo, por exemplo, Ásia, já não há mais blocos de IPv4 público desde 2007, 2008. Se a gente olhar a Europa, talvez 2010, 2011. Estados Unidos, isso começou a acontecer um pouquinho mais tarde. No Brasil, existem projeções que apontam entre 2014 e 2015. Mas já digamos que está curto, médio prazo para a gente aqui. Existem muitas empresas que têm blocos grandes de IPv4. Deve acontecer um processo lento ainda de adoção do IPv6, por conta desse bloco grande ainda de IPv4. Mas o IPv6 ele precisa ser adotado. Não há como escapar disso. Mas, ao mesmo tempo, não há como você fazer a virada de chave de uma forma da noite para o dia. Há de se fazer de forma gradual. O acesso ao IPv6 ele vem crescendo em diversos serviços, mas ele não foi adotado ainda porque ele exige que toda a cadeia, desde o cliente final, desde as aplicações que estão dentro dos clientes finais, passando pelas redes de provedores de serviço até os conteúdos, elas estejam preparadas para isso. E isso porque IPv6 não fala nativamente com IPv4. Então, há de se ter, de alguma forma, em algum momento, uma certa preparação, uma certa tradução dos protocolos, enquanto não há realmente um suporte total, fim a fim, entre cliente e o conteúdo que está sendo acessado. A adoção de IPv6, ou a história de IPv6 dentro da 10 Networks, remonta em 2007, quando um dos nossos clientes, parte do grupo NTT Docomo, decidiu, por uma razão comercial, oferecer um serviço de streaming em IPv6 puro para smartphones em 2007. E aí ele precisava de uma tecnologia com boa performance, de balanceamento de carga para IPv6 puro. Não tinha nada a ver com tradução, nada a ver com serviço de protocolo, de migração. Simplesmente IPv6 puro. Lá atrás a gente desenvolveu, já estava no início do desenvolvimento do produto, e nós desenvolvemos aí uma tecnologia para o ADC nativo em IPv6 para que a gente pudesse atender esse cliente. Bom, desde então a empresa ela conseguiu desenvolver o software dela, o código dela, para que tratasse de forma agnóstica o protocolo que vai ser trabalhado. Leia-se, seja IPv4 ou IPv6 em nossa plataforma, não há queda de performance. Por conta desse desenvolvimento prévio, bem no início do desenvolvimento do código,
a necessidade de desenvolvimento de um cliente puramente IPv6. Isso nos trouxe alguns benefícios. Lá atrás, em 2007, a gente nem imaginava entrar nesse mercado de migração IPv4 para IPv6 ou preservação de IPv4. Mas este ponto em especial nos permitiu, em 2010, entregar uma solução efetivamente interessante para carriers, que pudesse realmente fazer essa migração viável, economicamente falando. O sistema operacional que roda dentro dos nossos equipamentos chama-se ACOS. Foi desenvolvido para o mundo de balanceamento de carga, onde algumas coisas são necessárias. Basicamente, inteligência de camada 4, na verdade, inteligência até a camada 7, uma capacidade de ser stateful, ou seja, se valer de decisões baseadas em tabelas, e ser flexível. Se a gente casar, ou se a gente comparar o que foi desenvolvido lá atrás, em termos de demanda, no mundo ODC, com o que se pede para esse mundo de migração de IPv6, no final das contas, a empresa viu que era um casamento perfeito. Necessidade com o que tinha sido desenvolvido. Então, em 2010, nós lançamos uma linha de produtos destinadas a esse mercado. Hoje, a gente tem soluções disponíveis para preservar IPv4 e migrar IPv4 e IPv6. Uma sopa de letrinhas aqui, que eu não vou entrar no mérito nesse momento, mas que permitem que um service provider faça essa migração de forma gradual. De uma forma rápida, eu vou passar por algumas dessas tecnologias, mais com o intuito de apontar qual o benefício de cada uma delas para um service provider. A primeira delas, que provavelmente você deve ter ouvido em alguma palestra aqui, ou em algum link na internet, ou uma conversa com algum colega de vocês, CGN, ou CGNAT, ou LSN, ou NAT44, tem uma série de nomes para isso. Mas o que significa essa tecnologia? Uma camada extra de NAT. Se antes você providenciava endereçamento IPv4 para o teu cliente, você agora tem na tua rede uma camada extra de NAT, para que você providencie o teu CPE, endereço IPv4 privado, que vai ser nateado depois, dentro da casa do cliente. Alguém pode pensar, não, legal, você vai fazer uma camada extra de NAT, como é que você vai lidar com coisas como, por exemplo, auditoria, log? Como é que você vai lidar com questões relacionadas à Application Layer Gateway? Quando você faz NAT, você tem que permitir que algumas aplicações funcionem bem. E realmente são desafios importantes. Mas essa tecnologia permite que ISPs que hoje só têm clientes IPv4, não têm ainda uma estratégia definida para IPv6, precisam de um tempo para encaixar o orçamento e começar a fazer a migração de IPv6, permite que ela continue expandindo seus serviços. Então, não é uma tecnologia permanente ou uma tecnologia definitiva, e não deve ser, não tem que ser. Pelo contrário, tem que ser algo provisório. Mas garante que o carrier continue a expandir os clientes enquanto começa a desenvolver a melhor técnica de migração. Existem inúmeras. Nenhuma delas é melhor que outra. Mas permite que o service provider tenha tempo adequado, de acordo com o seu orçamento, de acordo com a sua necessidade, a começar essa migração. Então, geralmente, em empresas que começam a adotar essa tecnologia, geralmente elas começam com essa tecnologia de Carrier Grade NAT para fazer a preservação enquanto desenvolve a sua estratégia. Se a gente olhar agora migrações, realmente técnicas de migração, elas passam por coisas como, por exemplo, tunelar tráfego IPv4 numa rede puramente IPv6, uma rede do carrier. Dá-se o nome para essa técnica de DS Lite, ou Dual Stack Lite. De forma similar, só que agora ao contrário, considerando que a rede do provedor de serviço seja IPv4, tunelar tráfego IPv6, quando ele tiver que passar dentro da casa do cliente. Quando for IPv4, roteia-se normalmente. Mas quando for IPv6, tunela-se essa informação dentro da rede do
do Service Provider para que ela seja traduzida depois, no centro da rede. 6RD é o nome dessa tecnologia. Ou Rapid Deployment. Uma terceira variação de tunelamento, em que a rede do provedor de serviço, puramente IPv6 até o CPS, trabalha em IPv6, mas o tunelamento acontece de tráfego IPv4 através de uma técnica que exige menos o equipamento que está no centro da rede. Lightweight 4/6. São técnicas de migração que envolvem tunelamento. Tem os prós, os contras. Ambas técnicas de migração pedem por CPS e por equipamentos no centro da rede que suportem esse protocolo. Às vezes isso não é viável, às vezes não economicamente ou tecnicamente, mas permitem que você realmente consiga ter coexistência de protocolo. Oferecer IPv6 nativo, ou melhor ainda, pilha dupla aos seus clientes. Quando um cliente final precisar acessar ou quiser acessar uma aplicação via IPv4, ele vai ter à disposição, mas se ele quiser trabalhar em IPv6, ele também vai ter, sem que você tenha que garantindo que você tenha ambos os protocolos disponíveis aqui na rede. Ainda no quesito migração, existem algumas técnicas que olham para a questão de coexistência de protocolos. Queira ou não, se a gente imaginar IPv4, migração para IPv6, ela, como eu comentei anteriormente, ela não vai acontecer da noite para o dia. Ela vai ter um período gradual de adaptação, um período gradual de adoção. Neste período, fatalmente, vão haver cenários em que IPv4 e IPv6 vão ter que coexistir nas redes. Se a gente começar a imaginar essa coexistência, que técnicas existem hoje? NAT64, DNS64. Basicamente o seguinte cenário. Eu tenho cliente puramente IPv6 dentro da minha rede, e eles vão querer acessar os sites que eles estão acostumados a acessar. Então, o usuário lá final vai digitar no seu browser www.aplicação.com.br ou aplicação.com. Quando ele faz isso, ele manda uma consulta DNS. Mas lembre-se, esse cliente está configurado, ele está implementado com IPv6 puro. A consulta DNS não é a mesma que uma consulta DNS para IPv4. Ele está buscando um determinado domínio, mas a consulta é diferente. DNS 64 e NAT 64 permitem que clientes puramente IPv6 acessem conteúdos que, de repente, na internet, nem estão disponíveis em IPv6 ainda. Lembrem-se, para que você tenha o IPv6 adotado, você tem que ter toda a cadeia disponível em IPv6. Durante um tempo, isso não vai ser verdade. Então, como é que você permitiria uma oferta de um cliente puramente IPv6 sem que ele tenha inconveniente de repente, acessar um site que ele não está disponível em IPv4 e que ele não vai conseguir acessar? De repente, ele vai reclamar com você. Pô, por que você me trouxe essa tecnologia nova aqui para implementar na minha casa se eu não consigo acessar o meu site? Então, NAT64, DNS64 resolvem esse problema. Um outro problema ainda de coexistência, ou melhor ainda, de preparação de IPv6 de forma rápida a clientes. Mas olhando agora para empresas que fornecem conteúdo para a internet. A parte de conteúdo é um ponto importante. São os conteúdos que vão ser acessados pelos clientes. Imaginando que algum cliente peça por um produto ou por um conteúdo, e ele vá buscar esse conteúdo por IPv6, necessariamente, se não há preparação do conteúdo que está disponível hoje em IPv6, você vai precisar de uma tradução. Vamos imaginar, por exemplo, aqui um site que está disponibilizando um conteúdo na internet. Esse site ele quer ter visibilidade em IPv4 e IPv6, mas ele não quer alterar a rede dele, ou não quer alterar as suas máquinas, os seus servidores que contêm o site, mantêm o conteúdo lá dentro, para que esteja preparado para IPv6, que ele mantenha ainda IPv4. Essa tecnologia permite isso. SLB-PT. O PT ali vem de tradução de protocolo em inglês. Então, permite que os provedores de conteúdo, agora olhando para o lado do conteúdo,
façam ou tenham a coexistência de uma informação que está em IPv4 disponibilizada em ambos os protocolos. Por último, talvez esse cenário ainda vai demorar um tempinho para acontecer. Vamos imaginar um cenário em que todo mundo agora está... Todo o conteúdo na internet está disponível somente em IPv6. Talvez isso vai demorar um tempinho, mas o conteúdo na internet está disponível em IPv6. E por alguma razão, existem clientes, existem usuários finais que estão em IPv4. Lembre-se, existe aquela janela de migração. Pode acontecer, de repente, de ter um cliente numa cidade de interior com usuários que estão usando um PC antigo, com um sistema operacional que não suporta IPv6. Então, ele tem que manter IPv4. Como garantir que você tenha um cliente IPv4 acessando um conteúdo IPv6? Entra em ação essa tecnologia, NAT 4.6. Também à disposição para a questão de coexistência. Eu fiz questão de fazer uma revisão de cada um desses protocolos. Primeiro, para explicar o seguinte. Cada um deles tenta resolver uma parte do problema. A migração ela exige que você faça isso de forma gradual, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu orçamento, de acordo com a sua topologia. Mas que você realize essa migração. Ela é importante, ela tem que acontecer. Cada uma delas resolve parte do problema e resolve parte um determinado componente da equação inteira. E existem outras tantas. Se você buscar na internet hoje, você consegue ver que existem inúmeras sopas de letrinha de outros protocolos que estão concorrendo entre si para entender quais deles vão vingar na indústria. Olhando para a preservação de IPv4, olhando para a migração de IPv6. Por que elas existem? Por que existe tanto protocolo? Primeiro porque cada rede é diferente. Cada cliente tem um orçamento. Cada provedor de serviço tem um orçamento diferente. Então, não existe uma solução única que vai resolver todos os problemas. Então, há de se ter realmente um conjunto de informações, um conjunto de técnicas que tem que operar em conjunto para garantir, de novo, essa migração gradual. Eu fiz questão também de trazer, considerando o seguinte. Essa tecnologia, ou essas tecnologias, elas foram desenvolvidas lá em 2010 para carriers de grande porte. Então, aqui a gente está falando de service providers que tinham dezenas de milhões de usuários e que tinham que lidar com essa questão de preservação de IPv4 e migração em IPv6. Entretanto, hoje, isso está disponível para qualquer service provider ou qualquer content provider, de qualquer tamanho. Isso porque há a possibilidade de você ter esse tipo de função entregue por soluções virtualizadas, que entram, de repente, numa máquina existente, que tem um determinado processamento, verdade, mas que atendam a demanda daquele determinado service provider. Então, quando a gente começou a ver essa demanda, nós pensamos o seguinte. Bom, a primeira coisa que a gente sugeriria para alguém que precisa resolver essa questão, precisa começar a olhar para essa questão de preservação de IPv4 e, principalmente, a criação da estratégia de IPv6. Nós temos hoje diversas entidades que ajudam, que promovem a adoção do IPv6. Nós também promovemos, nós acreditamos que esse realmente é o caminho. Agora, na hora de fazer a escolha da solução, ou principalmente na hora de olhar a questão de migração, ou começar o plano, o que nós vemos como importante, ou que sugerimos como questões importantes para que sejam feitas, e que vão afetar diretamente a possibilidade de um carrier, de um content provider, realizar essa migração, são essas. Primeiro, performance. Não só throughput, mas principalmente quantidade de sessões simultâneas, novas sessões por segundo. Lembrem-se, um service provider não tem controle sobre o que é que vai passar pela rede dele. Podem ser pacotes grandes, de repente um download, mas pode ser uma série de consultas DNS,
ou setups de chamada SIP, que podem demandar, de repente, pouca banda, mas um número grande de sessões. Como é que essa solução lida com a questão de alta disponibilidade? Eu tenho 2 caixas, por alguma razão, ou dois equipamentos de gateway, um equipamento morre. Eu estou traduzindo uma série de sessões lá dentro. O que acontece com essas sessões? Consigo escalar? Consigo aumentar se eu precisar? Como é que eu faço essa mudança? Vamos supor que eu tenha investido inicialmente numa solução, como é que eu consigo crescer isso se eu precisar? Eu tenho diversas tecnologias de migração, de preservação disponíveis. Como é que eu faço para utilizar cada uma delas? Posso utilizar elas em conjunto, em paralelo? É legal fazer essa pergunta. E, por último, um ponto extremamente importante, principalmente se você realmente vai começar a brincar nessa área e trabalhar com a questão principalmente de preservação de IPv4. Como é que você vai registrar o que está passando na sua rede? Isso acaba sendo extremamente importante para fins de auditoria. Muitas das vezes, você, como provedor de serviço, pode ser questionado pela Polícia Federal ou por algum órgão competente que vai pedir informações sobre um determinado tráfego que passou em determinado dia, determinada hora. Se a gente imaginar, por exemplo, tradução, ou CGN, isso significa que você está ativamente traduzindo informação que vem da sua rede interna. Como é que você vai registrar isso? Você tem que armazenar isso em algum lugar. Então, log é um ponto importante. Ok? Então, vamos lá. Eu fiz um pequeno cenário aqui, em que um carrier, ou um provedor de serviço, esteja com um cenário em que tem uma área atendida, tem uma infraestrutura montada, seja ela cabeada ou não, está trabalhando hoje com IPv4, tem clientes em IPv4, ou seja, a base de clientes ainda ela não suporta, ou não permite, ou não tem a demanda ainda de IPv6, ou não entende como é que o IPv6 pode ajudá-los, mas ele precisa crescer. Um ponto importante que pode ser aplicado aqui é a instalação ou a consideração de máquinas virtuais rodando essa ferramenta de preservação de IPv4 com performance adequada ao throughput que está passando pela rede central desse provedor de serviço, realizando as técnicas de CGN, ou LSN. Isso permite que esse service provider expanda a sua base de clientes enquanto começa o processo de migração. Nesse momento, podem ser aplicadas aqui coisas como, por exemplo, NAT64, DNS64, já para se preparar para um cenário de pilha dupla, caso necessário. Mas isso permite que o Service Provider, ou que o Internet Service Provider, ganhe um tempo extra nesse momento. Conforme o protocolo ou a migração aconteça, esse carrier ele pode mudar, ou eventualmente se ele tem múltiplos pontos de presença, ele pode ter versões em VM instaladas nas bordas, de acordo com a demanda, enquanto ele tem elementos de hardware, onde ele precisar de mais performance. Isso garante que haja coexistência de protocolo, endereço IPv6 entregue onde necessário, quando necessário, de forma transparente. Aqui a gente está imaginando o seguinte, que o Internet Service Provider já escolheu a sua técnica de migração, seja ela qual for, começa a implementar e tenha lá que trabalhar essas funções de uma forma adequada ao seu negócio. Como é que isso pode ser? Qual o problema de se entregar esse tipo de coisa? Soluções tradicionais lidam com esse tipo de informação com soluções de hardware e software que não têm performance, não conseguem entregar isso. Quando a gente olha para necessidades de service providers, principalmente de tradução, que pedem por maior inteligência na rede, isso significa ter que trabalhar acima da camada 4, o que pede por processamento.
A forma como nós conseguimos resolver isso no sistema operacional, EICOS, múltiplas CPUs, diversos componentes de hardware disponíveis em diversas camadas OSI, para garantir esse processamento extra. Isso permite que a gente consiga entregar diversas funções em diversos mercados atuais, em diversos formatos, formato físico, virtual, com ou sem demanda elástica, já preparado para cenários de cloud computing ou software defined networks. Do ponto de vista de tecnologias de migração e de preservação, a nossa solução, se eu tivesse que realçar alguns pontos, oferece um número interessante, muito grande de técnicas para a questão de tradução, para a questão de migração, a operação concorrente de ferramentas na mesma caixa. Então, a mesma solução que foi investida inicialmente para fazer preservação, pode ser usada mais tarde para fazer ao mesmo tempo migração. Então, houve um investimento inicial, você consegue preservar isso depois. Alta disponibilidade com sincronização de sessões. Morre uma caixa, ou um equipamento, ou uma VM. A secundária entra em ação, nenhuma sessão morre. O trabalho em parceria, não, mas integrado com soluções, por exemplo, de autenticação centralizada, como, por exemplo, Radius, em que, baseado num parâmetro específico de Radius, você consegue escolher qual vai ser a tradução, ou, de repente, até fazer correlação de atributos. Algo como, se um determinado CPE, um determinado usuário, se autenticou via um BRAS ou via qualquer coisa que buscou uma base central Radius, essa informação, este campo, pode estar diretamente logado pela nossa solução de volta para o Radius. Então, numa eventual situação em que uma Polícia Federal pede a informação de quem logou ou quem acessou determinada informação em tal dia, basta você olhar nos logs e você vai ver o nome lá do usuário, o username dele. Fica fácil de você fazer essa auditoria. Suporte a logs externos através de diferentes ferramentas, Syslog, Radius, NetFlow, com diversas ferramentas para que você enriqueça esse log. Coisas como, por exemplo, colocar a URL acessada, o MAC, o browser que foi usado. Do ponto de vista de log, diferentes opções para garantir que você... se eu tiver que logar essa informação, logue ela com o menor volume possível, o menor número de quantidade de mensagens possíveis. Ou então, crie uma estratégia para que eu monte o meu quadro de tradução previamente e não tenha que logar isso. Eu já tenha previamente o mapa de quais endereços públicos estão direcionados a quais endereços IPv4 internos que eu vou disponibilizar para cada usuário. De uma forma rápida, sem que você tenha realmente que fazer login na rede. É o que se chama aí de NAT determinístico. E por que não a possibilidade de você aliar as ferramentas de CGN ou de preservação, de migração de IPv6 com proteção contra ataques gerados dos usuários internos da rede de DDoS. A possibilidade de você barrar esse tipo de ataque. Diferentes modelos em hardware que variam desde 218 gigabits até 150 gigabits hoje no equipamento, cada modelo. Versões em software, para que sejam instalados em VMware, KVM, Hyper-V ou Xen Server, com licenças que vão de 200 megabits até 8 gigabits para essa função. Vale comentar o seguinte, independente a função em hardware ou software, o código e a funcionalidade mantida, ou seja, é exatamente igual. Caso vocês queiram, inclusive, fazer um trial de 30 dias gratuito, há a possibilidade de fazer isso no site da ADS Networks. Há lá um banner, Thunder Free Trial. Por 30 dias você pode experimentar o software, ver como ele funciona. Caso haja a disponibilidade ou o interesse, se vocês quiserem, eu vou estar disponível depois da apresentação e amanhã ao longo do dia, para demonstrar o que pode ser apresentado. E com isso,
fazer realmente um teste inicial da solução. Alguma pergunta? Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Uma salva de palmas ao nosso companheiro, ao nosso colega. Obrigado. Dessa forma, então, encerramos o primeiro dia. Né, Gero, gostaria de falar alguma coisa? Podemos já encerrar? Podemos encerrar, então. Vamos todos ao coquetel, todo mundo convidado. Amanhã, a partir das 9 horas, estamos de volta. Um grande abraço e até amanhã, senhoras e senhores.